Se você pode, quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Neemias 9, do verso 1 ao verso 3. Amém? Para você que encontrou, eu leio, diz assim a palavra do Senhor: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco, e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Pai, fala conosco nesta noite. Pedimos, por favor, que o Senhor nos ajude, nos cure. Precisamos e imploramos que os céus venham neste lugar, Pai, realizando obras de cura, de ressurreição, de salvação e de libertação, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, Jesus. E te pedimos, por favor, humildemente, nos ajuda a sair deste lugar transformados por Ti, pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nós oramos com fé, fazemos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Você que crê pode tomar seu lugar, por favor. Obrigado por estar este tempo de pé. Quero falar com você nesta noite sobre o valor da honestidade. Eu não sei onde estão os valores da sua vida. Eu também não sei o que realmente tem valor para você. Não sei se é a família, não sei se sua profissão, não sei se sua casa, a casa que você construiu, a que você comprou, não sei se seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu dinheiro, seus amigos, a igreja, o seu nome, a sua reputação. Eu não sei o que mais você valoriza, só você mesmo sabe. Eu não sei se você valoriza mais seu relacionamento com Deus ou as coisas que você conquistou. Eu sei de uma coisa, que nenhum de nós gostamos de perder alguma coisa que tenha um valor. Não gostamos de ver nada que tenha valor se estragar, algo que tenha significado para nós, não é? Eu não sei se você já perdeu alguma coisa de valor. Quantos aqui já perderam alguma coisa de valor? Já perdeu? Irmão, nesse dia você falou assim: Satanás miserável, não falou não? Às vezes você perdeu aquilo dentro de casa. Quem já perdeu dinheiro aqui? Não podia e perdeu 50 reais. Tu fala assim: sangue de Jesus tem poder. Eu lembro quando eu era bem pequeno, uma vez a minha mãe me mandou eu pagar a escola. E eu perdi o dinheiro da mensalidade da escola.
Eu tinha 9 anos, ainda me lembro que foi um dia terrível. Por quê? Porque nenhum de nós gostamos de perder nada de valor, não é? Quando perdemos algo que tem muito valor para nós, nós procuramos, fazemos igual aquela mulher descrita lá no Evangelho de Lucas, procuramos até encontrar, por causa do valor que aquele objeto, ou aquela roupa, ou aquele dinheiro, aquilo representa para nós. E Neemias conhecia muito bem o valor da honestidade, não é? Foi Neemias que ajudou Israel a aprender a lei de Deus. Neemias ajudou o povo a confessar os seus pecados. Foi através da liderança de Neemias que o povo concordou em honrar a Deus em vários aspectos da sua vida. Eles foram conduzidos por Neemias a exterminarem com os relacionamentos que contaminavam a sua cultura e fé. Através da vida de Neemias, após a restauração dos muros de Jerusalém, Israel renovou sua devoção a Deus e a aliança que tinha com ele. E ao ouvir que os muros de Jerusalém estavam caídos, Neemias não culpou a Deus, Neemias não responsabilizou o céu, ele não acusou as pessoas, ele simplesmente agiu honestamente. Abre lá a sua Bíblia, volta aí, Neemias, capítulo 1, versos 6 e 7, quero ler com você esta oração de Neemias. Neemias, capítulo 1, verso 6 e verso 7. Pode me dar um pouquinho do retorno? Eu sei que eu grito demais, mas me ajuda. Eu estou muito rouco. Obrigado, querido. Neemias 6 e 7 diz assim, se eu encontrar, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Nós podemos encontrar nesse texto Neemias olhando para dentro de si mesmo. Neemias assumindo a responsabilidade pela decadência de seu povo. Ele ora e de uma forma bem direta e sincera, Neemias diz: Senhor, a culpa é nossa. Nós não estamos destruídos por culpa dos nossos inimigos. Nós não estamos desta forma por culpa de ninguém. Nós chegamos a esta condição, nós estamos vivendo desta maneira porque nós desobedecemos ao Senhor. Neemias não diz assim: não foi o Senhor que se esqueceu de nós, fomos nós que nos esquecemos de ti, fomos nós que pecamos contra ti, fomos nós que não temos obedecido os teus mandamentos. Por isso os muros estão caídos, por isso estamos sem força, por isso estamos abatidos. Neemias entendeu que Israel estava vivendo uma situação de extrema vergonha e fraqueza por culpa deles mesmos. Eu quero perguntar para você nesta noite: quantos de nós temos conseguido enxergar o valor que a honestidade tem? Quantos de nós temos empreendido um valor à honestidade nas nossas vidas? E escute bem, com muito amor e carinho que eu tenho a você, Deus não está aqui, o Espírito Santo não está aqui, o pastor não está aqui para acusar você. Esta mensagem não é uma mensagem de acusação. Esta mensagem não é uma mensagem de condenação, de forma alguma. Mas Deus, Ele trabalha desta forma.
Eu acredito que Deus espera que nós sejamos sinceros, que nós sejamos humildes para reconhecer quando as coisas não vão bem na nossa casa, quando as coisas não vão bem na nossa família, quando as coisas não vão bem no nosso casamento, na nossa vida financeira, na nossa fé e nos nossos sentimentos. E eu digo isso porque muitas vezes as coisas materiais têm tanto valor para nós que nós esquecemos daquilo que realmente importa. Nós vivemos um tempo, nós vivemos uma época onde as pessoas trabalham para alcançar e para mostrar aquilo que elas possuem de valor. Todos nós estamos lutando muitas vezes para mostrar um valor que nós temos, o diploma, a formação, o curso, mas qual é o valor que realmente nós temos dado à honestidade? Será que nós temos conseguido agir com sinceridade frente aos nossos desafios, ou nós continuamos culpando Deus? Ou nós continuamos culpando o diabo? Ou nós continuamos culpando a família? Culpando a pessoa com a qual nós nos casamos? Culpando os filhos, culpando a igreja, o pastor, o grupo do qual nós fazíamos parte? Neemias não orou dizendo assim: Senhor, queima esse povo. Neemias não foi para a porta de Jerusalém, ajoelhou e disse assim: Senhor, queima todos eles porque eles não prestam. Às vezes a gente faz isso, né? Senhor, muda a nossa família, eles precisam mudar, muda meu cônjuge, muda meus filhos, mas Deus não encontra em nós um coração sincero para dizer: a culpa é minha. Neemias foi para Jerusalém e disse assim: não, Jerusalém está assim porque a culpa é nossa. Somos nós que não temos obedecido a Deus. Neemias não orou dizendo: não, a culpa é dos meus conterrâneos. Neemias não virou as costas e depois disse assim: não, eu não tenho nada a ver com isso não. Eles criaram essa bagunça, agora eles consertem. Ele não fez isso. Quem sabe alguns de nós nesta noite precisamos reconhecer, precisamos entender que talvez boa parte da nossa família ainda não fora salva, porque nós precisamos mudar a forma de lidar com eles. Precisamos entender que precisamos melhorar o trato na nossa casa, na nossa família. Precisamos compreender que muitas vezes Deus espera trabalhar nos nossos filhos, no nosso cônjuge, mas isso não está acontecendo por culpa nossa. Não é culpa do diabo. Não é. Às vezes o que precisa para nós é reconhecer. O que nós precisamos fazer é reconhecer. É sermos sinceros. Será que realmente é o vício do nosso esposo ou o coração duro da nossa esposa? Ou são as palavras que saem da nossa boca que está impedindo que a luz de Jesus brilhe dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Alguns de nós precisamos reconhecer que os nossos sonhos não estão sendo realizados, não porque o nosso inimigo está nos impedindo, irmãos, mas porque não estamos lutando como deveríamos lutar. Não acordamos cedo, não trabalhamos como deveríamos, não obedecemos como deveríamos estar obedecendo, não jejuamos como deveríamos estar jejuando, não abrimos o nosso coração para realmente fazer aquilo que deve ser feito. Mas muitas vezes nós queremos um culpado para justificar o nosso erro. Quem sabe alguns de nós olhamos para alguma cadeira vazia na igreja. Eu fiquei pensando nisso. E dizemos assim: isso é culpa da igreja.
que não tem um culto assim, mais forte. Isso é culpa do pastor, que não faz nada para melhorar isso. Mas quantos de nós deveríamos estar pregando um evangelho e não estamos fazendo? Quantos de nós deveríamos estar fazendo com o que a Bíblia diz? Vai, ide, discipula, ensina. E Jesus mesmo disse, e fazendo isso eu estarei com vocês sempre, todos os dias. Mas às vezes nós estamos aqui e não somos honestos com a gente mesmo. A gente culpa a igreja, a gente culpa o culto, a gente culpa tanta coisa. Mas a gente não olha para a gente mesmo e diz assim: eu estou pregando pouco, eu deveria estar anunciando mais o evangelho e não estou. Ser honesto conosco mesmo. Quantos de nós olhamos para a nossa vida financeira e culpamos o nosso patrão e culpamos a economia do país? Quando a gente só deveria entender que não pode comprar aquilo que a gente não pode pagar. Amém. Ontem eu falei isso para minha mulher. Ela estava cozinhando e estávamos conversando sobre um assunto. E eu falei assim para ela: nós não fazemos ou deixamos de fazer coisas por causa das pessoas. Nós fazemos ou deixamos de fazer algo. Ou só podemos fazer algo quando a gente pode pagar por isso. Porque, irmão, não há milagre que chegue se a gente não for honesto com a gente mesmo, dizendo assim: eu não posso comprar essa roupa, eu não vou comprar, porque eu não posso pagar. E não adianta a gente depois dizer assim: não, pastor, o diabo soltou todos os capetas do inferno para me pegar. Não, irmão, o diabo não soltou nada, não. É você que precisa ser honesto com você mesmo e dizer assim: eu não posso ter isso, porque eu não posso pagar por isso. Simples. E não há nada de errado nisso. Você vai ter paz. Você está sendo honesto com você mesmo. O profeta Jonas, quando confrontado pelos marinheiros, ele pôde abrir seu coração, irmão, em honestidade. Vai lá ler comigo essa história conhecida. Mas eu queria trazer algumas lições que este episódio nos ensina. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Sempre esqueço. Obrigado, diácono. Diz a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava o seu próprio Deus, e atiraram cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão, dirigindo-se a ele, disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo pertence?
Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. O mar estava revolto, as pessoas estavam quase morrendo e Jonas continuava dormindo. Até que a hora decisiva chegou. Jonas não podia mais fugir daquele confronto. E ele sabia perfeitamente que aquelas pessoas estavam sofrendo e prestes a morrer por sua causa. Até que ele disse assim: a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. A culpa não está no mar, a culpa não está em Deus. Não havia mais como Jonas camuflar a sua desobediência. Ele não podia mais fugir da sua responsabilidade. Ou ele falava a verdade, ou ele era honesto, ou aquelas pessoas iriam morrer. Ou ele dizia assim: a culpa é minha. Ou aquela tempestade só iria passar quando Jonas falasse totalmente a verdade. Eu aprendo com isso que muitas tempestades que às vezes nós estamos enfrentando, ela só vai acabar quando nós formos sinceros. Muita tempestade que a nossa casa está enfrentando, muita tempestade que nós estamos enfrentando, ela só vai acabar quando nós tivermos a capacidade de dizer: Deus, foi eu que criei este problema. Foi eu. Não foi ninguém. Foi eu mesmo, Deus. Jonas falou: me joga no mar e a tempestade ela vai acabar. Não está na carga, o navio não está muito pesado. Foi eu que desobedeci a Deus lá atrás. Foi eu que peguei o navio errado. Foi eu que estou indo na direção errada. Pense bem. Reconhecer e entender e ser honesto e confessar, isso será uma bênção muitas vezes para dar fim à nossa tempestade. Não vai ser 40 dias no monte, não vai ser gritando no ouvido de Deus, mas muitas vezes vai ser reconhecendo, dizendo: Jesus, ajuda-me, a culpa é minha. Reconhecer, muitos de nós precisamos, ou alguns de nós, quem sabe, ou você precisa reconhecer que jamais deveria ter se relacionado com esta pessoa, que jamais você deveria ter dormido com esta pessoa, que jamais certas palavras deveriam ter saído da sua boca. Reconhecer que certas decisões erradas que tomamos não foi culpa da nossa família, não foi culpa da criação ou da influência que nós sofremos, mas elas aconteceram por uma falta de relacionamento com o Pai. Que muitas vezes nós nos reconhecemos porque não ouvimos a voz de Deus, ou porque Deus falou. Irmão, Deus sempre fala. E o exemplo disso é meus pais, são meus pais. Minha mãe era noiva do meu pai com 18 anos. Meu pai era um crente, servo de Deus, pregador da palavra. Mas ainda assim, um belo dia, meu pai caiu e engravidou uma menina antes de casar com a minha mãe. E meu pai pregava a palavra de Deus e escondia de todo mundo que bebia, fumava e ia à reunião do partido. Um belo dia ele pregou numa praça aqui no centro de Caxias, nos anos 60, e no Mar Livre muitas pessoas se converteram.
E meu pai era um seminarista. E no outro dia meu pai foi beber na mesma praça. Quando ele estava lá bebendo, o pastor passou e viu meu pai bebendo. E aquela confusão, excluíram ele da igreja. 2 dias, 3 dias depois, uma mulher grávida chegou na porta da minha avó. Minha mãe estava lá com a sua mãe. E minha mãe perguntou quem era. Ela falou assim: eu estou esperando um filho do seu noivo. E minha mãe ficou sem entender nada e contaram a história. E realmente, minha irmã mais velha, que é só filha do meu pai, estava lá na barriga da mãe dela. Eu lembro perfeitamente que muitas vezes minha mãe contou essa história para mim. Depois de ouvir isso, minha avó, uma serva de Deus, mãe do meu pai, ela falou assim: eu amo meu filho. Ele é um profeta, eu sei. Mas faz um favor, minha avó falou para minha mãe: não casa com meu filho, você vai sofrer a vida toda. Não casa com ele. Pegue suas coisas, vá embora, suma, desapareça. E minha mãe casou com meu pai. E ela sofreu 55 anos. E eu sempre dizia para ela assim: mãe, Deus sempre fala. O problema é que muitas vezes a gente não tem a humildade de reconhecer, dizendo assim: Jesus, eu vou ouvir a tua voz e eu não vou fazer. O problema é que nós temos vergonha de ser honestos. O bispo falou algo aqui tremendo. Pela manhã, Satanás, ele quer controlar a nossa vida. E às vezes a gente não percebe. Quando eu de manhã fiquei ouvindo isso, fui para casa e essa frase ficou no meu ouvido, na minha cabeça. E eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso. Satanás, ele quer sempre impedir que sejamos pessoas sinceras, mesmo que isso nos custe. Satanás, ele quer amarrar a verdade de Deus na nossa vida. Porque o diabo sabe que a verdade nos liberta, irmãos. Que a confissão vai nos liberar a viver um novo plano, um novo propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que Satanás sempre está nos prendendo ou querendo nos cercar em uma gaiola, onde a gente nunca consegue ser honesto com Deus, com a gente mesmo, com a nossa liderança muitas vezes. Satanás sempre está nos prendendo numa cadeia, onde nós estamos sorrindo, um sorriso amarelo, um sorriso sem graça, sem fluir na terra as obras que estão no coração de Deus desde a fundação do mundo para as nossas vidas. Pense bem. Vai lá, Lucas capítulo 19. Ele não vai nos contar a história de Zaqueu. Lucas capítulo 19, verso 1 ao verso 10. Algumas lições que o Espírito Santo pode tratar conosco nesta noite. Algumas verdades. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou aqui dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
o que estava perdido. Quantos podem dizer glória a Deus pela sua palavra? Glória ao Senhor. Quero dizer para você que uma casa, uma família, um casamento só pode ser salvo quando entende o valor da honestidade. Isso aconteceu com Zaqueu e com a sua família. Pastor, quem era Zaqueu? Ladrão sem vergonha. Mas no dia que Jesus colocou os pés em sua casa, Zaqueu falou assim: eu preciso reconhecer, eu preciso confessar que eu pego aquilo que não é meu, que eu fico com aquilo que não é meu. E ele falou assim: Jesus, se eu tirei de alguém, eu vou restituir essa pessoa. E imediatamente Jesus falou: hoje tem salvação nesta casa, porque eles reconheceram, eles foram honestos. Às vezes, irmão, a única coisa que a gente está querendo dentro da nossa casa é procurar quem é o culpado pela miséria que se tornou o nosso lar. A única coisa que nós queremos procurar muitas vezes é quem é o culpado que deixou a nossa família desse estado, quando deveríamos abrir o nosso coração e dizer: tá assim, porque a gente não está orando como deveria orar, a gente não está jejuando aqui como deveria jejuar, a gente não está fazendo culto no lar como deveria, a gente não está dando prioridade para o rei aqui dentro de casa, quando nós deveríamos estar fazendo isso e não estamos, e culpamos um ao outro. Tá vendo? Porque só chega bêbado. Mas ninguém tem a atitude de pegar o bêbado, colocar ele no culto no lar e dizer: Jesus, liberta ele aqui. Zaqueu falou: eu sou ladrão sim, eu reconheço que eu estou pegando o que não é meu, mas eu vou devolver. Jesus falou: por causa da sua atitude, a salvação chegou a esta casa. Mas, meu irmão, a confissão pessoal de Neemias, quero dizer para você isso nesta noite, não é nada comparada ao dia do arrependimento nacional. Volta lá comigo em Neemias capítulo 9. Quando uma nação inteira se prostra em arrependimento. Volta lá comigo em Neemias capítulo 9, por favor. O verso 2 e o verso 3 diz: os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor seu Deus. 6 horas de culto. Pensa, irmão, 6 horas, 3 horas lendo o livro da lei. Lendo o livro da lei, 3 horas. Hein? Imagina se o pastor aqui colocar o Salmo 119 todo. Será que alguém vai dizer assim: não, o pastor está atribulado, passou 5 minutos. Mas lá, você lá, 3 horas, lendo. E as outras 3 horas, confessando pecados. Outras 3 horas, Israel dizendo: a culpa é nossa. A culpa é nossa, Deus. Não passar outra, porque a gente fica muito animado, né?
Venha, venha, venha. 3 horas de poder, fogo, milagre, bênção, céu aberto. Venha, venha, venha. Três horas, dizendo: Pai, ajuda-nos, somos nós que pecamos. Não passaram 3 horas cantando corinho de fogo, não, irmão. Não ficaram 3 horas pedindo bênção. Ficaram ali dizendo: Pai, ajuda a gente a não desobedecer mais. Faz-nos pensar em que a nossa vida de oração está sendo empreendida. Eu ia falar gasta, mas uma vida de oração nunca é gasta, né? É empreendida. Mas pensa, quanto tempo nós ficamos lá de joelho reconhecendo? Não é? Ou quem sabe já tenhamos sido infectados por tantos conceitos ruins. Quais, pastor? Para que ser honesto se todo mundo rouba, pastor? Para que ser honesto se todo mundo mente? Para que ser honesto se todo mundo trai? Eu vou ser o bobo? Não, 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 não. Se no setor todo mundo engana, para que ser honesto? Se fulano não foi honesto e tem tudo que tem, mas eu quero lembrar mais uma vez a você nesta noite que você não foi chamado para viver como todo mundo, você foi chamado para ser sal e luz nesta terra. Eu aprendi há muito tempo não, já faz uns anos que eu aprendi essa verdade, que Deus só vai abençoar aquilo que é certo. Deus jamais vai abençoar aquilo que Ele não promoveu. Goste você sim, goste você não. Deus só vai abençoar aquilo que é certo. Não, pastor, Deus entende, Deus sabe. Irmão, quero lembrar mais uma vez a você que esta não é uma mensagem de condenação. Mas Deus só vai buscar uma igreja santa, justa. O que passar disso vem do maligno. Porque às vezes Satanás ele quer nos enganar. Não, vai dar certo. O Senhor está contigo, Ele vai te abençoar. Não, irmão, Deus só vai abençoar aquilo que é certo. Deus não pode promover aquilo que não é certo. Tem. Deus só tem compromisso com a verdade. Gosta a gente sim, gosta a gente não. Mesmo que a verdade faça transparecer ou faça você perder muitas coisas. Algum tempo atrás eu preguei essa mensagem na igreja. Mentira ou mentiras ainda matam, sobre Ananias e Safira. Às vezes a gente fica muito confortável porque Deus não extermina mais. Porque quando a gente vem à frente de Deus, não mata mais. Mas a mentira tem matado o testemunho, a família, a carreira de muitos servos de Deus. Por quê? Porque Deus só tem compromisso com a verdade. Vá a Lucas, por favor, outra vez, capítulo 23, a partir do verso 32. Eu já vou terminar. Mas antes quero ler esse texto com você.
Lucas 23, a partir do verso 32. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, lançavam-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. No último instante da vida daqueles dois homens, que haviam cometido toda sorte de pecado, eles eram criminosos, eles estavam lá porque haviam roubado pessoas, assassinado algumas vidas. Estavam lá porque, segundo a lei dos homens, eles mereciam aquele tipo de condenação e morte. Mas ao lado de Jesus, um deles falou assim: não, eu vou morrer assim mesmo, não tem jeito não, eu sou assim. O outro falou assim: rapaz, que é isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, porque a culpa é nossa. Fomos nós que criamos toda essa situação. E talvez você nesta noite possa dizer assim: pastor, mas ele foi honesto e morreu. Mas ele foi honesto e morreu salvo por Deus, porque a honestidade sempre vai nos levar à salvação. Sempre vai. Ele não endureceu o coração, mas ele disse assim: ó, Jesus aqui me ajuda. No último instante da vida dele, antes de dar o último suspiro em vida, ele reconheceu, ele confessou, ele foi salvo do sofrimento eterno. Ele recebeu um alívio estando ainda vivo e recebeu um alívio eterno. Jesus falou: filho, hoje mesmo você vai me ver lá no paraíso, porque você reconheceu, porque você entendeu, porque você confessou, não é? Porque você entendeu que eu sou a verdade. Quantos de nós às vezes agimos como Acã? Quantos de nós ainda fazemos como Acã? Escondemos lá debaixo da tenda, mas Deus sempre vem. Pastor, para condenar a gente? Não. Deus sempre vem para nos libertar, irmãos. Deus sempre vem para nos libertar. Mas Ele não pode nos libertar se nós não formos sinceros. Sinceros.
John Bevere, um dos maiores escritores que tem nos Estados Unidos, e um dos escritores que eu particularmente gosto muito de ler. Ele conta uma história em um dos seus livros, que ele se converteu ainda muito jovem, e ele era viciado em cigarro, e ele foi, se converteu, Deus o salvou, mas ainda 2 anos depois da sua conversão, John Bevere conta que ele continuou fumando, e ele sempre pedia, dizendo: Jesus, me liberta do cigarro, eu quero ser livre, me liberta, me liberta, me liberta. Um belo dia, John Bevere convidou um amigo para ir à igreja com ele, a mesma igreja. 2 anos depois, ele já era pastor na igreja, mas continuava fumando. E ele já tinha feito toda sorte de campanha, orado, os dos maiores evangelistas dos Estados Unidos haviam orado por ele, e ele não conseguia ficar livre do cigarro. Mas um belo dia ele levou um amigo na igreja, e esse amigo dele fumava. E o amigo dele foi no culto, se converteu, abriu o coração, Jesus salvou aquele amigo dele. E um dia depois o amigo dele ligou para ele e falou: John, Deus fez algo tremendo na minha vida. Aí ele falou assim: fala. Ele falou: cara, além de ser salvo por Jesus, o Senhor também me libertou do cigarro. Aí ele falou assim: nossa, não, isso é mentira. E o amigo dele falou: sim, eu não sinto mais nenhuma vontade de fumar, cara. Ele falou: não, não pode, eu sou um pastor, eu ainda estou fumando. E ele ficou indignado, foi para o seu escritório, fechou a porta, ele conta isso, e dobrou o joelho e falou: Espírito Santo, eu estou convertido, e o Senhor me encheu, e eu não estou livre do cigarro, mas ontem eu levei meu amigo na igreja, ele foi salvo, e além de ser salvo, o Senhor ainda libertou ele do cigarro. Por que eu não estou liberto desse cigarro? Até que ele falou que no quarto não houve barulho nenhum. E teve um momento que ele falou que sentiu uma mão tocar nele, nas costas dele. E ele olhou para trás, e ele não viu ninguém, mas ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: sabe por que, John, eu não posso libertar você do cigarro? Ele falou: não, Senhor, eu não sei por que o Senhor não pode me libertar do cigarro. Porque ele falou: porque você ainda ama fumar. E eu não posso libertar pessoas que continuam amando o pecado. E às vezes isso acontece com a gente, amado. Pastor, por que eu ainda não fui liberto? Quem sabe você precisa abrir o coração e ser sincero e dizer: eu ainda amo a pornografia, por isso eu não fui liberto dela. Eu ainda amo esse vício. Hoje eu, com amor, repreendi um amigo salvo. E ele mostrou assim um celular e falou assim: aqui é o resultado do jogo do bicho. Ah, irmão, ó, deixa pra lá, eu não queria, você riu, né? Hoje eu estou tão sério. E eu falei: rapaz, isso é uma miséria para tua vida, cara. Não, eu só joguei para minha mãe. Eu contei de 1 até 30. Eu falei: rapaz, eu só não quebro o teu celular porque eu estou salvo. Mas vem cá, senta aqui pertinho de mim. Ele começou a chorar. Eu falei: chora mesmo, cara. E tomara que essa tristeza esteja produzindo um arrependimento na sua vida. Mas qual a desculpa dele? Pastor, eu faço porque tem gente que faz coisa pior. Eu falei: eu e você não temos nada a ver com isso, gente. Nós temos a ver com o propósito do céu. E o céu é santo. Ei, como você fala, oi? Tem, irmão. Amém, queridos? Ser sincero com a gente mesmo. E dizer: pai, vem aqui e me ajuda. Vem aqui e reconstrói os muros. Vem aqui e salva a casa. Vem aqui e me liberta. Eu reconheço.
Ah, pastor, mas Deus tudo sabe. Eu sei, irmão, que Deus tudo sabe. Se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda assim lá Deus vai estar. Eu sei bem, está tudo bem. Mas ainda assim Deus quer que nós possamos abrir o nosso coração e em sinceridade a gente possa dizer: Pai, vem aqui, por favor, ajuda-me. O problema não está em ninguém, irmão. Tenha certeza disso. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Para mim, muitas vezes o problema já esteve na igreja, na minha mulher, nas pessoas. Até que o Espírito Santo falou assim: o problema é você, cara. Confessa. O problema é você. E a única coisa que precisamos fazer muitas vezes é dizer: Pai, me ajuda, me ensina. Quem sabe alguns de nós podemos dobrar a nossa cabeça, não o joelho, mas podemos, durante alguns minutos aí, dizer assim: Pai, me ajuda, eu reconheço. E talvez você possa orar nesta noite, não lembrando do seu cônjuge, de alguém que te fez sofrer, mas você pode lembrar e olhar para dentro de si mesmo, como Neemias fez aquela oração, e dizer: Pai, eu reconheço que são os meus pecados, eu reconheço que são as minhas falhas, eu reconheço muitas vezes que são as minhas palavras que estão impedindo o teu agir, que estão impedindo o fluir do teu Espírito na minha vida. Quero que você pode, se você pode, ore durante alguns minutos enquanto os músicos ministram uma música aqui. E você pode pedir ao Senhor que te ajude. Volto a dizer mais uma vez, Ele não está aqui para condenar você, Ele não está aqui para julgar você, mas o Espírito Santo está aqui para libertar você, para libertar o seu viver e para produzir algo tremendo na sua vida, como Ele mesmo nos promete na sua palavra. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu queria orar com você e por você, que como esta letra diz assim: pastor, existem coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. As pessoas não sabem, mas Deus vê. E se você tem uma disposição de dizer: eu preciso, desejo sair desse lugar diferente, transformado,
Eu, a partir de hoje, quero, sinceramente, perca ou ganhe, dizer: Pai, minha vida é sua, ela está nas suas mãos. Eu sou apenas o barro, o Senhor é aquele que trabalha na minha vida. Então eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar por você. Tenha você entrado aqui a primeira vez, tenha você entrado aqui muitas vezes. Mas se você diz assim: pastor, ora por mim, por favor. Então eu vou orar por você, em nome de Jesus. Enquanto podemos cantar, renova-me. Renova-me. Se você precisa, venha. Se você precisa, venha. Venha. Venha aqui. Venha aqui, Ele vai te mudar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queria perguntar se mesmo aqui na frente ou aí no lugar, se existe alguém aqui que deseja entregar sua vida ao Salvador. Você veio aqui na frente ou você ficou no seu lugar, mas você entende, reconhece, dizendo assim: pastor, eu quero que Jesus me salve, quero que Jesus transforme meu viver, quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Será que temos alguém nesta noite que quer
fazer isto aqui nesta noite, dizendo assim: Pai, eu quero te receber na minha vida e no meu coração. Você que está aí diz assim: pastor, eu preciso, eu quero, eu reconheço. Se tem algumas pessoas lá atrás, uma pessoa pode vir, podemos orar por essa pessoa. Quem pode trazê-lo aqui, por favor? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor quer salvar. Tem mais alguém? Não pega, não tenha medo não, irmão. É assim, o céu é assim, amém? A salvação é assim. Mas alguém que diz assim: você mesmo que um dia se afastou dos caminhos do Senhor e está vivendo uma vida totalmente longe da presença de Deus, e você diz assim: pastor, hoje eu quero voltar aos braços do Pai. Tem mais alguém? Vamos trazer ele aqui, Luana, por favor. Quero orar por ele. Obrigado. Mais alguém? Enquanto oramos aqui, você pode vir, amém? Estende sua mão para cá, vamos orar por esse Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por ter salvado o Senhor Carlos Alberto. Eu te louvo, Pai, porque hoje veio salvação a esta casa, porque ele também é teu filho, porque hoje ele abriu o coração. Oramos, Pai, te pedindo: transforma o seu viver, transforma a sua casa, transforma a sua família. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai, que ao sair da tua casa nesta noite, ele veja toda a transformação dos céus dentro dele. Coloca a tua mão bem dentro dele, Pai, e ajuda, e levanta, e socorre, e realiza as tuas obras. Nós oramos com fé com ele, recebemos ele nesta família, nesta comunidade. Fazemos isso no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém, irmãos. Deus é tão bom, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Antes de você que está aqui voltar ao seu lugar, eu quero falar uma última coisa para você. Não deixe o diabo prender você. Não deixe. Essa semana eu tive a oportunidade de falar com um casal que eu amo demais. E glória a Deus, eles vieram. Eu dormi de madrugada pensando neles. E eu disse assim: quando eu acordar eu vou passar um zap para eles irem para a igreja. E hoje 5:30 da tarde eu lembrei, eu falei assim, cheguei aqui e falei assim: não vai dar mais tempo deles virem à igreja. E eles vieram, eles estão aqui, glória a Deus. Mas quando eu passei um zap para esse casal, essa semana eu falei para ele: eu conheço sua fé, eu lembro do dia que você foi salvo, eu lembro das obras que Deus começou a fazer na vida da sua esposa, na sua vida. E disse para ele: não perca isso de vista. Quero dizer isso para você nesta noite. O Senhor conhece um potencial que há dentro de você, Ele colocou isso em você. Apenas seja honesto, apenas viva para Ele em amor, em sinceridade, em fé. Amém, querido? Volte ao seu lugar para viver os melhores dias da sua vida.